Então vamos para as eleições. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e tivemos aí esse desfecho, na verdade não é nem um desfecho, né, porque não acabou, lá nos Estados Unidos nessa confusão por conta de muitas denúncias de fraude. Inclusive postei um vídeo aqui, né, da apresentadora, da jornalista da Fox News, muita gente assistiu, gostou, né, explicando detalhadamente ali essas denúncias de fraude. Eu não comentarei, tá, eleições americanas enquanto a justiça não der um resultado. Isso aí que a esquerda está fazendo, na rua comemorando, a gente já viu esse filme antes, em 2000, então não vale a pena, tá, a gente ficar aqui esmiuçando. Muita gente já viu as fraudes acontecerem, inclusive alguns lugares já mudaram os votos, né? Teve problema de software, né, lá em Michigan, por exemplo. Então não é um assunto para se comentar agora, tá? A justiça americana vai decidir isso, já está pacificado. A gente tem que ficar igual o Donald Trump aí, ó, jogando golfe, tranquilo, relaxem, porque eles possuem, né, eles estão apresentando, né, estão demonstrando possuírem um grande número de provas das fraudes. A minha única dúvida é se essas provas, essas fraudes serão suficientes para anularem a eleição ou para reverterem os votos. Aí é outra situação. Mas eu queria falar aqui não é de eleições americanas, não. Quero falar de eleições no Brasil. Hoje, domingo, né, falta uma semana para decidirmos aí o futuro, né, das nossas cidades. E muita gente não tem noção da importância dessas eleições, né? Mas eu acho que agora, depois, né, da crise do vírus chinês, muita gente passou a dar mais valor à prefeitura. Porque em muitas cidades, né, prefeitos decretaram aí lockdowns. Cidades, por exemplo, como Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, que decidiu fazer rodízio de CPF. Né? Então, tem o rodízio de placas de carros, né, em São Paulo, e já resolveram fazer um rodízio de CPF. Se o seu CPF terminasse em tal número, você não podia sair de casa nesse dia. Se a guarda municipal te pegasse lá e ia te multar. Para você ver o nível de loucura, né, que tomou conta do nosso país. Então as pessoas agora estão percebendo, né, com muito mais atenção, pelo menos eu espero, né? Às vezes a gente vê algumas coisas realmente que não dá para entender. Mas eu espero, né, que pelo menos grande parte aí, pelo menos das pessoas mais politizadas, que sempre ignoraram as eleições municipais, né, ir para a Câmara as eleições municipais como um todo, para prefeito e vereador, e agora sentiram na pele, né, o poder que um prefeito pode acabar exercendo, principalmente quando ele não tem uma Câmara de Vereadores que o cobre. Né? Nós vemos muito acontecer isso no Congresso, lá em Brasília, quando o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer alguns decretos, por exemplo, para regulamentar a legislação de armas de fogo. Nós vimos um decreto legislativo, né, feito aí pela rede, né, feito lá pelo Randolph, para derrubar o decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então temos esse imbróglio aí, quando o presidente ele facilitava para algumas categorias, por exemplo, o acesso à arma de fogo, como caminhoneiros. E para o porte, né? Na verdade, o acesso para arma de fogo, para posse, está qualquer um hoje aí que atenda os requisitos, pode conseguir sem o menor problema, desde que consiga pagar a fortuna que é o preço de uma arma de fogo aqui no Brasil. Outro problema tem que ser resolvido. Mas o porte de armas ainda está um tanto complicado. Mas eu estou usando isso como um exemplo para vocês entenderem que existem, né, medidas que as câmaras, né, tanto câmaras municipais quanto as assembleias legislativas, quanto a Câmara de Deputados e o Senado, podem tomar para tirar o poder, né, do Poder Executivo. Mas nós não vimos isso acontecer, estranhamente. Né? Pelo menos o que eu me lembro, posso estar cometendo aqui muitas injustiças, afinal são mais de 5 mil municípios, tá, pessoal? Inclusive, se você souber que isso aconteceu na sua cidade, coloca aqui no comentário para a gente ficar sabendo também. Mas o que a gente viu acontecer foram pessoas se omitindo. Eu vi o Douglas Garcia em São Paulo, né, através da Assembleia Legislativa, tentando lá colocar os decretos legislativos que não eram pautados, tá? Decretos legislativos para derrubar algumas medidas do Dória. Mas por que o Douglas Garcia não conseguia fazer isso? Né? Porque
não tinha uma maioria ali na Assembleia. E é por isso que eu queria dar um recado importante aqui para vocês, né, para não focarem todos os seus votos em um único candidato na sua cidade. Por exemplo, tem um exemplo claro aqui no Rio de Janeiro, né, o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, né, é óbvio que o Carlos Bolsonaro vai ser eleito, né, com uma boa margem de votos aí, né? Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, né? Pelo amor de Deus, se o Carlos Bolsonaro não foi eleito, então acabou para o presidente. É óbvio que não é isso, né, meus amigos? O nome Bolsonaro tem um peso muito importante. Mas o que adianta a gente eleger o Carlos Bolsonaro, como eu fiz, né, na última eleição municipal, que eu votei para o Flávio no primeiro turno, Flávio Bolsonaro, e no segundo turno votei no Crivella contra o Freixo. E para vereador votei no Carlos Bolsonaro. O que adianta? A gente colocou o Carlos Bolsonaro lá, coloquei o Leandro Lira lá também, né, que já é vereador, está aí tentando a reeleição, e os caras ficarem sozinhos na Câmara. Todo mundo for de esquerda, for fisiológico, e os caras estão sozinhos, não conseguem fazer nada. Então é necessário que a direita tenha essa consciência também, né, de diversificar os votos para tentar levar o máximo de pessoas possíveis, né, com o mesmo viés ideológico para dentro da Câmara municipal. Para que, inclusive, se o prefeito, caso na sua cidade o prefeito for escolhido for um prefeito de esquerda, que ele sofra uma cobrança justa, né, e atenta, e não tenha uma Câmara leniente. Então, fica o alerta, observe aí se está todo mundo direcionando o voto em um único candidato, porque isso aí vai acabar, né, colocando um candidato lá de direita, né, puxando alguns, obviamente, mas com um número mínimo que não vai fazer frente a todo o sistema ali e continua tudo do jeito que está. Então não adianta. Ah, mas eu tenho um vereador de direita lá, o cara vai tentar fazer alguma lei ou derrubar alguma lei e vai ficar travado. Então é necessário colocar o máximo de números possíveis. Aqui no Rio de Janeiro, pensando nisso, né, eu estou apoiando o Luiz China para vereador. E antes que façam a piadinha sobre o apelido do cara, pessoal, vamos ser um pouquinho mais maduro, né? China é um apelido, né? Inclusive, a gente estava numa caminhada ontem e ele fez até esse vídeo aqui para o pessoal explicando o apelido dele. Fala, meus amigos, aqui é Alan Frutuoso e eu tô aqui com o meu amigo Luiz China, para quem eu apoio para vereador do Rio de Janeiro, 33038. E o pessoal sempre reclama, pô, mas esse China com o cara de Evo Morales não pode ter alguma coisa errada. Meus amigos, eu não colocaria o meu apoio se eu não conhecesse o Luiz China. Mas sobre o apelido, ele tem aqui um recado para vocês. Vai lá. Meus amigos, eu fico vendo ali aqueles comentários, eu fico rindo. E às vezes eu fico triste, né? Que eu poderia ter o voto de todos, que conhece o Alan, que ele tá me indicando. Eu sou o Luiz China, eu sou conhecido por China há mais de 30 anos, eu sou feirante, camelô, entendeu? Eu quero defender a família, a liberdade de expressão, a liberdade para trabalhar, mas eu não vou trocar meu nome para agradar ninguém, porque se eu trocar meu nome, eu posso trocar meu caráter e minha atitude depois de eleito. O Alan não vai pedir voto para qualquer um. Obrigado, tá, gente? Eu não vou mudar nada de mim. Eu agradeço, reforço o caráter do Luiz China e apoio ele para vereador do Rio de Janeiro. Então esse é o motivo que o Luiz ele não muda, né, o seu apelido, ele já é conhecido assim, ele é um paraibano que já é conhecido assim há mais de 30 anos, não tem nada a ver com o Partido Comunista Chinês, o cara não é comunista, eu jamais colocaria o meu apoio, né, numa pessoa que tivesse algum viés esquerdista. E pelo contrário, o Luiz China ele faz parte do movimento conservador aqui do Rio de Janeiro, que é o mesmo movimento, por exemplo, que forjou o Douglas Garcia em São Paulo. Né? Aquele deputado atuante que a gente vê, inclusive considerado um dos melhores deputados do Brasil, né, foi forjado dentro do movimento conservador. O candidato do movimento conservador aqui no Rio de Janeiro, o candidato que é o membro, né, do partido do movimento conservador, que está sendo colocado aí como candidato, é o Luiz China. Então eu jamais apoiaria ele se ele não tivesse uma equipe, né, também uma infraestrutura, um conhecimento, né, uma equipe de estudos. Então tem todo ali um aparato que vai realmente colocar ali ele para perturbar muito esquerdista dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por isso eu dou meu apoio para ele, o número dele lá é 33038, apoio ele, mas tem outros nomes bons aqui no Rio de Janeiro e aí cabe, né, o pessoal pesquisar. Quem quiser, por exemplo, que eu tenha, né, uma penetração, uma entrada dentro da Câmara dos Vereadores, né, o Luiz China ele vai me dar esse espaço aí para a gente poder levar demandas de seguidores aqui do canal do Rio de Janeiro lá para dentro da Câmara dos Vereadores. Então seria uma boa, né, para quem, por exemplo, assiste aqui o canal
do Vista Pátria. Mas, independente disso, nós temos também a questão de prefeitos, né? Prefeitos que estão aí gerando muita polêmica. O que o Bolsonaro tem falado nas suas lives? Né? Para não votar em quem trancou as pessoas em casa. E esse aí é o motivo, tá? Antes que digam, você não está com o presidente, esse é o motivo, tá? Que eu não vou votar, pelo qual não vou votar no Crivella. Porque ele foi um prefeito que trancou as pessoas em casa e colocou uma focinheira na nossa cara. Então não tem como eu votar no Crivella. Então eu decidi hoje mesmo, tá? Inclusive publiquei lá no meu Instagram, que eu não vou votar num cara que jamais vou votar em alguém, né, que tentou ou tirou a minha liberdade. Pelo mesmo motivo do qual eu jamais votaria no PT, né, que estava fazendo um esquemão lá de propina para nos transformar numa Venezuela, numa ditadura como a do Nicolás Maduro, eu também jamais vou votar num cara que por conta de um vírus, né, mete uma focinheira na cara das pessoas e tranca as pessoas em casa, inclusive faz lockdowns localizados. Então, isso aí, o meu princípio, né, a minha defesa da liberdade é muito maior do que interesses político-partidários. E justamente por eu não ser político, por eu ser um cidadão, tá, eu não faço parte da política partidária, eu não tenho interesses partidários, então eu não vou sacrificar o meu direito de cidadania votando num cara que é um protótipo de ditador como Marcelo Crivella. Tá? Se o presidente tem lá os motivos partidários dele para poder escolher o Crivella, tá? Respeito o presidente, não estou fazendo uma crítica quanto a isso, só que o meu direito como cidadão vai prevalecer, né, acima dos interesses políticos partidários. Por isso eu decidi votar no Luiz Lima, que dentro dos candidatos apresentados ao povo do Rio de Janeiro, né, se mostrou ali o mais coerente com o que eu penso, principalmente na defesa da liberdade, já que vem a tal segunda onda do lockdown. Eu já tenho avisado isso aqui no canal, né, em alguns vídeos, as pessoas estão ignorando, né, assim como eu falava que a esquerda ia tentar lá nos Estados Unidos, o pessoal já dava Trump como reeleito, né? Então ia ser fácil, Trump já está reeleito, a gente está vendo o problema que está dando. Tá? Então, esse clima de já ganhou, infelizmente, às vezes atrapalha muito. Então, virar uma segunda nova onda de lockdowns, e como é que eu confiaria num prefeito que já impôs um lockdown, né, na primeira vez? Inclusive, escolas municipais não voltam, né, de jeito nenhum aqui no Rio de Janeiro, uma confusão. Agora, faltando 2 semanas na verdade, faltando uma semana para a eleição, ele resolve liberar a praia. O Crivella só liberou a praia no Rio de Janeiro agora, nesse final de semana. Vocês terem noção de como o cara, né, é restritivo. Então não vou, é impossível, né, vai contra os meus princípios votar numa pessoa que tem medo que as pessoas vão à praia. Então, me desculpa, tá? Não tem como votar no Crivella de jeito nenhum. Vou tentar no Luiz Lima. Eu acho que seria o melhor nesse momento aí para contrapor o Eduardo Paes. Tem gente que fica preocupada, tem gente que diz que o Luiz Lima estava contra o presidente. Meus amigos, o Luiz Lima foi nomeado vice-líder do governo agora em setembro. O presidente nomeou o Luiz Lima de vice-líder do governo. Por que diabos ele ia fazer isso se o cara fosse anti-Bolsonaro? O Luiz Lima, quando o Crivella estava eletrocutando as pessoas na praia, tem vídeo aqui no canal mostrando isso, tá? Não vou repetir porque o YouTube ele acaba restringindo. Eletrocutando lá, a Guarda Municipal eletrocutando o cara porque o cara estava sem máscara, né? Lá, por ordens do Crivella. O Luiz Lima estava lá em Brasília do lado do presidente defendendo, né, defendendo a liberdade. O que eu quero passar para vocês, a gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas, vocês têm a capacidade de transmitir a verdade, apenas a verdade. Eu só peço isso a vocês. O estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que é irresponsável, infelizmente. Peço a Deus que lhe toque o coração. 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos, estão com fome. Aqui mesmo em Brasília, nas cidades ao redor, as pessoas não têm o que comer. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo. Ninguém segura esse vírus, não temos vacina, temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou.
Aquelas pessoas que necessitam trabalhar, como é que você vai impedir que um pai de família, que com o risco de 0,1% de letalidade, saia da sua casa e lute pelo alimento do seu filho? O presidente Bolsonaro, desde o início, falou: da sua maneira, é a maneira dele, ele sempre foi assim, ele é direto, por isso que ele foi eleito. Precisamos de pessoas verdadeiras e honestas nesse país. O presidente Bolsonaro pôs esse país nos trilhos, os ministérios pararam de ser balcões de negócios, não tem mais negociata, não tem escândalo de corrupção. Que Deus continue iluminando o nosso presidente. Esse homem aqui, ó, vale por 1 milhão de pessoas. Ele quebrou e venceu um desafio. Pessoal, muito obrigado. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas são a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. Então, esse aí é um dos motivos que me levaram a fazer essa escolha. E para quem está preocupado com pesquisas, né? Geralmente são as mesmas pessoas que dizem que não acreditam em pesquisas, mas querem usar a pesquisa como pretexto de dizer que o cara não tem chance de chegar no segundo turno. Eu queria entender qual é a lógica, honestamente, nisso. Ou você acredita na pesquisa ou não acredita, tá? Então, como eu não acredito, eu votarei nele, principalmente porque fizeram a mesma coisa com Flávio Bolsonaro em 2016, né, dizendo que ele tinha 7 pontos, quando chegou no dia, isso na véspera, quando chegou no dia da eleição, ele tinha 14 pontos percentuais. Então, não venha com essa de pesquisa, não confio nisso, e não vão me empurrar goela abaixo um mini ditador. Né? Em São Paulo, o voto, parece que o pessoal tá indo lá pro Russomano, parece ser a opção para São Paulo. Aí eu deixo aí o povo paulista, né, comentar aqui embaixo em quem vocês irão. Me parece, tá, olhando aqui do Rio de Janeiro, olhando o cenário de São Paulo, ser a melhor opção no momento. Tá? Para mim parece lá que São Paulo, a gente tem Boulos ali chegando, tem o Márcio França, que é do Partido Socialista, e o Tranca-Rua lá em primeiro lugar. Então pode ser o Russomano seja a opção, né? Votar lá no Republicanos lá em São Paulo seja mais viável do que aqui no Rio de Janeiro, do qual o cara já é prefeito e tranca as pessoas em casa. O Bolsonaro ele tem feito uma lista aí, mas independente da lista, você deve pensar primeiro, tá, na sua cidade, na sua cidadania, né? E principalmente se for em caso de reeleição, tá? Principalmente se for em caso de reeleição, ver o que esse cara tem feito. Gente, é fazer o serviço de casa, fazer o dever de casa. E como eu falei, para vereador, é importante ter essa diversificação de votos, porque sem isso não vai adiantar nada a gente eleger um cara, né, cheio de votos lá, bateu o recorde de votos. Beleza, ele chega na Câmara, nem presidente da Câmara ele vai ser. Né? Então é necessário ter um pouquinho de discernimento. Vejam qual é o cara do bairro aí de vocês, que é de direita, que tem já um histórico, né, de direita, para poder votar nesse cara. Dessa forma levar, né, um grande número de votos aí. Não se aficionem também a um único partido, né? Porque quando você coloca tudo num partido só, você puxa só uma gama de pessoas ali e a esquerda ela faz a diversificação. A esquerda ela tem PSTU, ela tem PSOL, ela tem PCdoB, ela tem o PT, ela tem o PSB, ela tem o PDT. Por que ela faz isso? Porque aí ela consegue encher com o máximo número possível, né, de uma variação de deputados, vereadores, enfim, deputados e vereadores, basicamente, para tomar conta, né? Então é necessário que a gente tenha uma tomada das câmaras municipais agora, né? E, se possível, também das prefeituras. Porém, se vocês verem que na cidade de vocês, tem cidades aqui no Rio de Janeiro, que você vê que os dois caras, já tem poucos candidatos, os dois são de esquerda, então é mais importante ainda, né, você eleger vereadores de direita nessas cidades, porque, como eu falei, existem instrumentos para poder pressionar e fiscalizar caso esses prefeitos aí tomem as prefeituras, tá? Não é necessário agora foco total nessa próxima semana para as eleições aqui no Brasil, porque isso, meus amigos, nós vimos aí como é duro, né, como dói aí virarmos, né, súditos de prefeitos. Chegamos a esse ponto aqui no Brasil. Meus amigos, aqui é Alan Frutuoso, para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quem puder ser um doador aqui do canal Vista Pátria, precisando muito da ajuda de vocês, a conta corrente está aqui embaixo, tá? Principalmente estou precisando muito porque suspenderam o meu Apoia-se, né? Então toda a doação, né, que o pessoal, os apoiadores fizeram, está retida
no Após, então não consigo receber. Então eu peço aí para vocês, quem puder, né, que contribua diretamente através da conta, pelo menos até eu regularizar essa questão do Após. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.